Como responder perguntas difíceis na hora da sua apresentação? No vídeo de hoje eu vou te contar os segredos para fazer isso de maneira altamente eficaz. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é André Arcas e o objetivo deste canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre perguntas, como responder perguntas difíceis na hora de uma apresentação. Existem algumas coisas importantes aí para serem entendidas. E para a gente chegar às perguntas difíceis, primeiro você precisa compreender de onde vêm as perguntas para começo de conversa. E se você para pensar, uma pergunta no meio da sua apresentação, ao final da sua apresentação, é a clarificação de algum ponto que não foi bem explicado ou de algum ponto que faltou. Se a sua comunicação tivesse sido perfeita, a pessoa não estaria te perguntando nada. Se a pessoa está te perguntando alguma coisa, é porque ou algum ponto não ficou tão bem esclarecido na sua explicação, ou alguma coisa simplesmente não foi dita e importante de ser compreendida. Por isso, a primeira coisa que você tem que entender sobre isso é menos é mais. Menos é mais. As pessoas, na hora de responder perguntas, elas tendem a responder um monte de coisas que não foram perguntadas. Em geral, as perguntas que são feitas por boas razões. Se uma pessoa te perguntou alguma coisa específica, responda apenas e tão somente o que te foi perguntado. Não dê explicações, porque não foi isso que ela pediu, talvez não tenha nada a ver com isso. Então, por exemplo, se o seu público te pergunta quantos dias faz que isso foi feito, ela não está te perguntando por que você fez X dias atrás. Ela não está te perguntando o que mais você teve que fazer nesse meio tempo. Ela simplesmente perguntou há quantos dias isso foi feito. Talvez não tenha nada a ver com essas questões. Talvez ela queira simplesmente saber porque, enfim, ela está pensando em alguma outra coisa. Então, foque no que foi perguntado, não responda nada além disso. Se a sua resposta for insuficiente, a pessoa te pergunta e aí sim você responde. Muito bem. Isto posto, chegou a hora de você responder a pergunta que te foi feita. Eu gosto muito de uma técnica que eu aprendi em Stanford chamada RED, que é resposta direta, exemplo detalhado, descrição de relevância. Uma boa resposta tem esses 3 elementos, preferivelmente nesta ordem. Resposta direta, sim, não, talvez, 3 dias, 17%. Uma boa resposta não começa com então, veja bem, deixa eu te explicar. Se você começa assim, a pessoa já sabe que vem um embromation pela frente. Comece respondendo diretamente o que te foi perguntado. E aí o resto vai explicar depois. O exemplo detalhado ele ajuda a tangibilizar um pouco mais a sua resposta. Isso é particularmente útil quando você está trabalhando com temas abstratos. Então, se alguém te pergunta como exatamente funciona o seu processo, esse processo funciona conectando o setor financeiro com o setor de operações. Então, por exemplo, quando ocorre hoje uma emissão de nota fiscal, o processo é assim, assim, assado. Com esse novo sistema, o processo vai passar a ser assim, assim, assado. Então, é uma forma muito mais simples de você explicar temas especialmente abstratos ou complexos e coisas do tipo. E a descrição de relevância, por fim, é aquele e daí da resposta. Já viu uma resposta que você para e fala... E daí, né? Parece que a pessoa falou, não chegou a lugar nenhum. Isso é a falta de descrição de relevância. Então, qual é o valor agregado? O que a gente ganha com isso? Por que isso é importante? E com isso a gente simplifica o processo, com isso a gente economiza dinheiro, com isso a gente, enfim, seja lá o que for, aqui qual é a relevância de tudo que veio antes disso. Então, se você primeiro começar com uma resposta direta, você alivia a ansiedade da pessoa sobre a sua pergunta. Com um exemplo detalhado, você consegue tangibilizar alguma coisa confusa ou abstrata e com a descrição de relevância você traz a importância daquilo. Se você seguir essa estrutura, você tende a responder perguntas de uma forma muito melhor. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou dando um dos meus treinamentos e uma pessoa me pergunta: mas André, eu realmente preciso começar de uma forma tão diferente? Como eu responderia? Sim. Por quê? Quando as pessoas começam de uma forma como: oi, tudo bem, meu nome é e hoje eu estou aqui para falar sobre, isso faz com que você seja percebido de uma forma como mais do mesmo. E por isso você reduz muito a capacidade de impacto e envolvimento da sua apresentação. É uma resposta completa. Eu te disse sim, diretamente, sem rodeio, sem firula. Te dei um exemplo detalhado do que, nesse caso, você não deveria fazer e te expliquei o porquê que isso é um problema. Então, com isso, você consegue entender de uma forma muito clara e muito objetiva o que você me perguntou
e a importância da resposta que eu te dei. O que nos leva, por fim, a perguntas difíceis. De vez em quando você vai receber uma pergunta complicada, uma pergunta dura, uma pergunta agressiva. Então, algumas coisas são possíveis quando você tiver isso. Uma das possibilidades é você ir para pergunta de esclarecimento. O que exatamente você quer saber sobre X? O que exatamente você quer dizer com Y? Essas perguntas ajudam você a entender melhor o universo daquela pessoa e com o que ela está preocupada. E por tabela, isso vai te ajudar a responder melhor. Número 2. Em geral, perguntas difíceis, elas costumam ser previsíveis. Então, se você sabe o que vem pela frente, fica mais fácil de você se antecipar. Tem um cliente que eu atendi uma vez, que era uma empresa de TI, que ela atendia vários segmentos, um dos quais um segmento de seguradoras. E a gente estava fazendo um treinamento ali, né? E a gente chegou naquele momento das perguntas difíceis. Então, uma pessoa perguntava para outra alguma coisa difícil. E uma pessoa virou para o diretor comercial e falou: diretor, tô vendo que vocês atendem aqui o segmento de seguros, mas o líder de mercado vocês não atendem. Por que não? E ele olhou e falou: então, veja bem, a gente já tentou fazer esse ciclo de venda algumas vezes, o negócio não funcionou tão legal, mas eu não tenho dúvida de que é uma questão de tempo da gente conseguir. E né, não ficou bom. Então, o que eu trouxe para essa conversa? Bom, primeira coisa é uma pergunta como essa, muito embora pode não vir exatamente com essa roupagem, é importante você saber responder uma pergunta sobre o quão relevante é o seu serviço nessa indústria. Que no fundo é o que essa pessoa está perguntando. O quão relevante é a solução de vocês, se o líder de mercado não quer. Então, na resposta que a gente modelou naquele momento, ela tinha justamente esse viés. Pessoa, se eu entendi bem, acho que você está perguntando no fundo o quão relevante é a minha empresa, a minha solução. Eu posso te garantir, ela é imensa. Hoje a gente tem 62% de market share e muito embora o líder de mercado ainda não faça parte do nosso portfólio, eu tenho certeza que é só uma questão de tempo. Completamente diferente. Mesma resposta na essência. Nós não temos, eu espero que em algum momento a gente vai ter, mas a gente ainda não chegou lá. O que me leva justamente à terceira dica que eu posso te dar, que é quando uma pergunta vier de uma forma que não é legal para você responder, o que você pode dizer é: se eu entendi bem, o que você quer saber é. Essa é uma forma muito boa de você redirecionar, especialmente perguntas agressivas. Se alguém te perguntar, por exemplo, pô, mas esse negócio aí funciona? Duro, agressivo. Ao invés de você comprar uma briga ali ou ir para alguma coisa um pouco mais conflituosa, você pode dizer: olha, cara pessoa, se eu entendi bem, acho que o que no fundo você quer saber é se essa solução realmente funciona. E aí você consegue complementar a sua resposta de uma forma que é muito mais adequada. Então, com isso, você tem uma excelente técnica para esvaziar o aspecto conflitivo de uma pergunta e eu posso te garantir, vai ficar muito feio para a pessoa e vai ficar muito bonito para você, porque você respondeu uma pergunta completamente estúpida de forma absolutamente elegante. Então, você pode apostar que essa vai ser a última vez que aquela pessoa vai fazer uma pergunta agressiva para você desse jeito. De vez em quando você vai encontrar umas perguntas meio patadas nas suas apresentações. E tá tudo bem. Se você seguir essas dicas, eu não tenho dúvida de que você vai sair muito melhor. Se esse conteúdo foi útil para você, inscreva-se nesse canal, que ele vai ter várias outras coisas para ajudar você com suas apresentações. Porque afinal de contas, o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. E eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima.